Bom, vamos lá. Então é o seguinte, paramos esse exercício aqui. Vamos dar uma lida no exercício. Dá uma lida no exercício 3 aqui. 3.3. A caixa de 200 kg é suspensa por uma corda AB e AC. Então, nós temos aqui uma caixa, 200 kg. A B está aqui, ó, e a C está inclinada com ângulo θ. Cada corda pode suportar uma força máxima de 10 kN, tá? Antes da ruptura. Se a B sempre permanece na horizontal, determine o menor ângulo θ para o qual a caixa pode ser suspensa antes que uma das cordas se rompa, tá? Então, o exercício é o seguinte. Nós temos aqui 200 quilogramas, vamos passar para Newton, colocando 10 aí daria 2.000 newtons. 2.000 newtons para baixo. Se aqui, essa corda AB, tá vendo que tem uma mãozinha aqui, né? Ela tá prendendo, né? Mas vamos considerar que ela esteja totalmente solta, tá? Então, se a gente considerar que essa corda esteja totalmente solta, como que vai ficar a configuração desse exercício? Vai ficar assim, ó. E aqui essa base vai ficar aqui. Nesse caso, o que eu teria? Essa força de AB seria igual a 0. O que nós teríamos aqui? Este ângulo agora seria θ igual a 90 graus Celsius. Graus Celsius não, 90 graus. E qual que seria a força neste cabo aqui?
a força no cabo AC seria igual ao próprio peso, que é 2.000, né? Então, e aqui o peso igual a 2, tá? Então, essa seria a configuração. Quando esta força aqui, ó, ela começa a ter valor, o que vai acontecer? A gente passa a ter, para cá, vai ser, oh meu Deus, para cá, continua sendo 2.000. Esse daqui, agora vai ter uma componente, um valor qualquer. E aí, agora vai ter uma outra força, que é essa força nessa direção, ó. E aí nós temos uma condição de equilíbrio. Qual que é a pergunta do exercício? Determine o menor ângulo θ para o qual a caixa pode ser suspensa antes que uma das cordas se rompa. Então, eu tenho um limitador aqui, que é uma força de 10 kN. Qual que vai ser o problema? Esta corda aqui, que é a corda AD, ela sempre vai ser 2.000, ela nunca vai alterar. Esta força aqui, ela parte de 0 e vai puxando, aumenta para 1.000, para 2.000, para 3.000, né? E quando aumenta esta daqui também aumenta. Ela já começa de 2.000 também. Só que agora ela vai ter, esta força, ela vai ter uma componente em X e uma componente em Y. Ou seja, quem que vai ser essa componente de Y aqui? Vou falar da mais fácil, né? Quem que vai ser essa componente que eu vou chamar FAC de Y? Ele sempre vai ter que ser igual a 2.000 também, porque esta força, componente de Y, está anulando o peso da caixa. Só que, quando tem essa força em X aqui, ele também vai ter que, essa corda, né, a AC, ela vai ter que suportar a força que nós estamos fazendo aqui para o lado direito na corda B, tá? Ou seja, qual que vai ser o limitador aqui? Qual que vai ser o pior caso? Sempre essa daqui, ó, essa corda, ela vai ser o pior caso. Então, ela vai ser o limitador, porque uma parcela dela vai ser de 2.000, outra parcela vai ser igual a essa daqui. Então, ela sempre vai estar maior aí do que as duas forças. Na verdade, é uma soma, né? Se a gente somar essas duas forças aqui, ela vai ter que dar aquela componente que está do lado de lá. Quando esta B for 0, sobrou peso para baixo, a força de Y para cima vai ser o próprio peso, fechou? Quando essa daqui tiver uma força para a direita, eu tenho que somar essas duas, que daí vai dar, a somatória dessas duas vai ser resultante para o lado de lá, tá? Perceberam aqui, pensando na estrutura do problema, qual que vai ser o pior caso, ou seja, qual que vai ser o limitador? Quem que eu vou ter que considerar aqui como tendo uma força máxima de 10, embora as três são as mesmas cordas, né? As três cordas são idênticas, mas quem vai atingir 10 primeiro? Essa de baixo aqui, ó. Essa daqui nunca vai chegar a 10, ela sempre vai ficar limitada a 2.000, né? 2 kN. Essa daqui começa em 0, e ela vai aumentando. Só que essa daqui já começa em 2.000, né? Porque ela tem que anular essa componente aqui vertical, tá? Quem que vai chegar primeiro em 10? Vai ser essa força AC, tá bom? Mas como que a gente resolve, né? Matematicamente falando aí, né? O que vai acontecer? Então, nós temos aqui essa condição. Ponto de equilíbrio, vou pegar o ponto A. O que tem para a direita? Força de B. Para inclinado, a força de C, o ângulo está aqui, ó. Esse ângulo, agora ficou ruim, né? Muita bagunça aqui. Mas o ângulo é o mesmo, dá para ver que na matemática, na geometria, chama de alternos internos, não é isso? Eu tenho esse ângulo aqui, que é o mesmo do ângulo daqui, ó, de dentro, ó, que é o que está aqui. Então, quando puxa, esse ângulo aqui ele vai diminuindo, ele começa em 90 e vai diminuindo, tendendo aí para o 0, né? Que é a pergunta do exercício, né?
E para baixo, 1962, porque o livro usa aí o G igual a 9,81. Tá bom? Qual que é a condição de equilíbrio? Deixa eu assim. Somatório de força. Somatório de forças em X igual a zero. Quem que está em X? FB para a direita, está aqui. Para a esquerda, FC com ângulo, então vai ser cosseno. FC cosseno de θ. Isso tem que ser igual a zero. E aqui nós chegamos numa equaçãozinha, né? Que relaciona FB é igual a FC cosseno do ângulo. Só que eu tenho três incógnitas aqui, né? Tanto FB quanto FC quanto θ. Nenhuma das três eu sei responder. Segunda condição de equilíbrio. Somatório de forças em Y é igual a zero. Quem que está em Y? E Y é o FC seno do ângulo θ, né? Ele está cosseno em X, mas em Y está seno do θ. Então, tem aqui FC seno de θ menos, que está para baixo, né? Então, isso aqui está para cima, positivo. Para baixo, 1962 é igual a zero. Tá? Então, eu tenho essas duas equações aqui. Qual que é o problema dessas duas equações? Eu tenho três incógnitas. Eu tenho FB, FC e θ que eu não conheço, né? São três equações com duas incógnitas. Qual a outra informação que eu vou ter que usar? Eu vou usar o que o exercício forneceu. O que que é? A corda pode suportar no máximo 10 kN. Aí vem a pergunta, qual corda, né? Qual corda que pode suportar no máximo 10 kN? E aí, pela inspeção que nós fizemos aqui, essa daqui sempre vai ser 2.000, 2 kN. Essa daqui está aumentando, só que a soma vetorial desses dois vai dar esta corda, que é a corda de C. Então, ela é o pior caso. Então, nós chegamos à conclusão que o quê? O FC é igual a 10 kN. Quando ele chegar em 10, é o limite, tá? Se FC vale 10, substitui aqui, ó. FC 10, seno de θ tem que ser igual a 1962. Só o detalhe que FC aqui está 10 kN e aqui está em Newton, né? Então tem que jogar. Ou passa, esse daqui fica 1,9, e aí pode manter 10 aqui, ou aqui coloca em Newton 10.000, que é igual a 1962. Então essa equação que está aqui, ó, é essa daqui, somatório de forças em Y, exatamente essa. Considerando aqui o FC igual a 10, tá? Feito isso, o que vai acontecer? O seno de θ é 1962 dividido por 10.000. O θ vai ser o quê? Segunda função em seno. Então faz essa conta, essa divisão, pega lá a segunda função em seno e calcula aí o θ. Quanto que vai dar o ângulo? 11,3 graus. Esse é o menor ângulo que pode ter nesse sistema aí. Ou seja, quando o ângulo estiver em 11 graus, qual que vai ser a força neste cabo? A força nesse cabo vai ser igual a 10 kN, tá? E os outros? A gente pode calcular agora, né? Então, se eu já sei FC que vale 10, o ângulo, que na verdade é a pergunta do exercício, né? Pergunta qual que é o menor ângulo, né? Mas quanto que vai valer FB? Aí substitui nessa equação aqui, ó. Ou aqui, né? Que já está mais fácil, ó. FB vai ser 10.000, que é o FC, cosseno de 11. Isso vai dar 9,8 kN, tá? 9.800, né? O próximo é de 10.000. Alguma dúvida aqui? Aí não. Então tá, só falando aqui em termos do valor. E se eu tivesse errado, né? Vamos lá. Eu analisei qual que é o pior caso. Das três forças, eu cheguei à conclusão que esta força C, ela é o pior caso. Então, ela que é o limitador. Ela que eu vou colocar igual a 10. E se eu tivesse errado? Aliás, matematicamente falando, olha só. Olha para essa equação aqui. O FB é igual a FC cosseno de ângulo. Esse cosseno sempre ele é menor que 1. Isso significa que essa equação aqui, o FC sempre vai ter que ser maior que o FB, certo? Então, matematicamente falando, para que essa equação seja válida,
esse cosseno aqui, como ele é inferior a 1, o UFC tem que ser superior ao FB, para que tenha sentido aí essa igualdade. Então, matematicamente falando, olhando para essa equação, eu consigo analisar que o UFC vai ter que ser maior que o FB. Mas se eu não tivesse feito análise nenhuma, né? Eu vou chutar qual que é o de 10, né? Esse FD não tem sentido chutar ele 10. Não tem, porque ele já está definido ali como 2 kN, né? Ele está na vertical, não tem sentido colocar ele como 10. Mas eu poderia chutar essa ou essa, né? O FB, a corda B, ou a corda C como 10. Se eu tivesse colocado 10 aqui, nessa conta, o que iria acontecer aqui, ó? Quando eu chegasse nessa continha aqui? Se esse vale 10, quanto que daria o UFC? O UFC daria maior que 10. Daria 10, alguma coisa, daria 11. E aí eu iria perceber que tem alguma coisa errada, né? Porque se o limitador vale 10, não tem sentido essa corda valer 11. Então, se eu não tivesse feito análise nenhuma e chutado, poderia chutar também, não tem problema nenhum, tá? Mas aí, essa conta aqui, o FC seria o inverso, né? Eu falar FB vale 10, e aí eu jogo para cá o FB e tal, e aí eu vou chegar no valor aí de 11 kN. E aí, cara, alguma coisa de errado. Então, teria que refazer aí, verificar onde está o erro, tá? Tranquilo? Show, né? Alguma dúvida aqui nesse exercício? Esse é o 3.3. Negativo, professor. Então tá. Professor, essas resoluções ficam lá no AVA também? Não, essa resolução é eu que estou fazendo aqui. Eu vou escrevendo. Você consegue disponibilizar no AVA? Depois eu coloco. Deixa eu ir fazendo aqui. Eu vou explicando e vou escrevendo aqui, tá? Quando o senhor fala depois, é depois de dezembro ou é depois que a gente evoluir nesse capítulo, por exemplo? Depois de dezembro é uma época boa. Tipo assim, dia 23 de dezembro, pode ser, Fernando? Tá doido, velho? Não, mais pra frente, quando chegar próximo da prova aí, tá? Aí já tem os capítulos aí resolvidos, né? A gente passa. Mas aqui, pô, vocês tiram o print screen aí. Tipo, antes era tudo gravado, não é preocupado. Mas pode tirar o print screen, já resolve também, tirar foto, sei lá. Se fosse na sala, vocês resolviam tirando foto, né? Agora na aula, não sei. Qual que é a melhor maneira aí, tá? Também resolve, né? Que é facinho de... Pega a tela inteira, ó. Ok? Bom, então capítulo 3. Tridimensional. Tridimensional não vou passar agora não, tá? Também vai ficar aí para quando a gente acabar o capítulo 6, aí eu volto no 2 tridimensional, no 3 tridimensional, a gente dá sequência, tá? Vocês preferem o quê? Fazer exercício ou começa o 4? Você que manda, mestre. Então, eu vou explicar o 4 um pouco. O 4 não é difícil, é revisão. Aí, o que a gente faz? Aí, semana que vem, na terça-feira, aí eu resolvo o exercício do 1, do 2, 1, do 3, 1, do 4, pode ser? Fechado. Aí vocês tentam fazer aí também, tá bom? Aproveita um tempinho para tentar fazer alguns, pelo menos um exercício de cada um, só para pegar o conceito mesmo, né? Tá. Beleza. Capítulo 4. Resultante de uma força. Momento. O que nós entendemos como momento de uma força? Tendência de rotação, tá? Então, isso daqui é um exemplo típico, né? Vamos imaginar lá... Cadê a equação do momento? Cadê a equação? Tá aqui, ó. A equação do momento é essa, ó. Momento é o quê? Força multiplicado por distância. E aí, eu estou girando esse... E aí, eu estou fazendo o quê? Aplicando uma força
com uma distância em relação ao ponto. Então, esse ponto meu aqui, ó, esse ponto O, ele é um ponto de referência. Ele que vai sofrer rotação, tá? Então, qual que vai ser o momento que a gente vai aplicar em torno desse ponto O? Vai ser a força, que é essa força aqui, multiplicado pela distância, tá? Aí, vamos lá, quando a gente vai tirar lá trocar o pneu do carro, né? A gente coloca a chave e aí você tenta torcer lá para descochar o parafuso está duro. Qual que é a solução? A primeira solução aqui é aumentar a força. Certo? Como é que aumenta a força? Né, se a mão não dá mais, você sobe em cima da chave, né? Dá um pulo lá para tentar aumentar essa força. Ou a gente aumenta a distância. E aí é aquela alavanca, né? Você coloca aqui um cano, alguma coisa, e aplica a mesma força. Quando a gente faz isso, apesar da força ser a mesma, a distância aumentou, que agora a distância vem até aqui. Se aumenta a distância, o momento aplicado em torno do ponto O, ele também aumenta. Tá? Ele é diretamente proporcional à força ou diretamente proporcional à distância, né? Esse é o conceito aí de alavanca, né? Mas qual distância? Isso é um detalhe. Não sei se essa figura está boa, vê se dá para entender. Deixa eu explicar em outro lugar. Peraí. Porque quando eu tenho um ponto aqui, e eu tenho uma barrinha assim, e aqui eu tenho uma força, como que eu vou calcular o momento? O momento é igual a força multiplicado pela distância. Qual força? A força é essa daqui. Qual distância? A distância vai ser a distância do ponto de aplicação até a força. Aliás, até essa é a distância. Ó. Vamos dar aqui no amarelo. Então, a distância vai ser na onde eu estou aplicando a força até o ponto de rotação, que é esse centro aqui. Beleza? O detalhe é que ele tem que ser a distância medida na perpendicular. Então, esse valor aqui, ó, essa distância, ela tem que ser na perpendicular em relação a esse eixo aqui, ó. Beleza? O que acontece se não for na perpendicular? Nós temos de novo esse desenho, tá? Só que agora a força que a gente vai fazer, ela tá assim, ó. E aí eu tenho um ângulo aqui, que é um ângulo θ, que não é 90 graus mais. Mas a força é F. Eu tenho duas maneiras, a princípio, pelo menos duas maneiras de resolver. A primeira é manter o conceito. Qual que é o conceito que a gente tem? Momento é igual a força vezes a distância medido na perpendicular. Como que eu vou achar essa distância? Eu vou prolongar essa reta aqui. E vou pegar desse ponto a distância na perpendicular. Então, se eu conseguir calcular essa distância aqui, ó, eu pego essa força, multiplico por essa distância e resolvo o problema. Essa é a definição de momento, tá? Às vezes é fácil. Se você observar esse triângulo aqui, ó, aqui seria o ângulo de 90 graus, aqui eu tenho esse θ, aqui eu tenho uma distância, essa linha preta tem uma distância e eu consigo calcular esse daqui. Mas eu não posso falar, eu não quero deixar confuso, né? Chamar aqui de D', sei lá. Eu não posso pegar esta força e multiplicar por essa distância, porque ela não é perpendicular. Isso não vai dar errado no momento, tá? A outra solução, eu ainda tenho essa distância
distância D aqui. Tá? A distância desse ponto até esse ponto é D. Mas aí eu vou pegar este vetor e vou decompor ele neste vetor. Que vetor que é? Nesse e no outro, né? Tem um outro aqui também. Eu faço a decomposição em dois vetores. Quem que é o primeiro vetor que está aqui? Este é o f de y. E quanto que vale o f de y? Vale f seno deste ângulo θ aqui. Quem que é este vetor que está aqui embaixo? Este vetor é o f de x. Quem que é o f de x? É o f, agora multiplicado por cosseno do ângulo θ. Tá? E aí eu posso fazer a seguinte conta agora. Ó. O momento vai ser igual ao f de x multiplicado por uma distância d, vou chamar de d' aqui, mais o f de y multiplicado por uma distância de duas linhas. Certo? E aí, quem que é o f? Vou começar por f de y primeiro, vou falar essa parcela aqui, ó, f de y. Quem que é o f de y? Então, o momento vai ser f de y é o f multiplicado por seno de θ, multiplicado pela distância. Qual a distância deste vetor na vertical até o ponto de aplicação medido na perpendicular? É este D que está em amarelo. Certo? Então, ficou este valor aqui, ó, multiplicado por D. Agora, eu tenho a segunda parte. O que é a segunda parte? F de x multiplicado pela distância. Quem que é o f de x? F cosseno de θ multiplicado pela distância do vetor até o ponto de aplicação de carga. E aqui eu só vou ter distância se eu considerar esta espessura aqui, ó. Se eu levar em consideração essa espessura, a distância vai ser metade da espessura, porque olha só, para cá, ele está aqui, né? Traz o vetor para cá. Qual que é a distância deste alinhamento até esse pontinho aqui, ó? Medido na perpendicular. A distância é esse espacinho, a metade da espessura. Se essa espessura for desprezada, quanto que vai valer a distância? A distância vale zero, porque daí o vetor ele vai passar por cima do ponto, ó. Certo? Se eu desprezar essa espessura. E aí não tem distância. Ou seja, o f de x, ele não causa momento. Ele pode causar uma tração, mas não momento. Não sei se ficou clara essa bagunça que eu fiz aqui, mas vamos... Deixa eu fazer um... Por exemplo, a mesma condição, ó. Eu tenho um ponto aqui, e eu tenho uma barra aqui. Se eu fizer esta força aqui, qual o momento desta força em relação ao ponto zero? Esse ponto aqui de referência. Esta força não causa momento, ele causa tração, mas não momento, ele não vai girar esse negócio. Se eu aplicar uma força aqui, ó, ele também não causa momento, certo? Se eu aplicar uma força qualquer aqui, ó, deixa eu tentar fazer aqui, uma força assim, e quiser calcular o momento desta força em relação ao ponto O, se isso daqui, o prolongamento, passar pelo ponto, ele não causa momento, certo? Toda a força que passa pelo ponto não gira, ele traciona, ele estica, ou ele comprime, né? Poderia ser o contrário aqui, mas ele não gira. Entenderam, pessoal? Esse desenho aqui, ó, vê se fica claro agora esse desenho que está aqui, ó. Então, esse é o conceito de momento. Momento é força vezes a distância, e esta força e a distância são na perpendicular. Dá para ver que tem uma linha aqui, ó. Aqui, ó. Mostrando que é perpendicular, tá? Quando a gente vem para esse exemplo aqui,
eu tenho força, tá aqui, a distância está aqui, até esse ponto. Só que a força agora, ela não está mais com ângulo de 90 graus, ele tem um outro ângulo aqui. Então, para manter o conceito, eu vou ter que pegar esta força e decompor a distância. Então, vai ficar d seno de θ. Aí eu posso usar, o perpendicular está aqui, ó. Essa é a distância medida na perpendicular. E aí vale a regra. O momento é força vezes a distância, que é essa daqui. Beleza. Ou eu vou decompor a força e manter a distância. Foi o que eu fiz no outro exemplo. Eu vou decompor esta força, trazer para cá. Quanto que vai ser essa força? Vamos conseguir desenhar aqui. Uma força aqui, ó. Certo? Quanto que vai ser essa força? Vai ser F seno de θ, multiplicado por D. Vai dar a mesma equação, ó. Se a gente usar essa daqui, que é o D seno multiplicado por F, quanto vai ser o momento? Força multiplicado por D seno de θ. Se eu pegar a decomposição de F, o F nessa direção vai ser F seno de θ. Então vai ficar F seno de θ, que está aqui, multiplicado pela distância que está aqui. Perceberam que não vai mudar a matemática, né? Só ponto de análise diferentes. Mas aí eu mantenho a regra. E aí a regra é essa, ó. O momento é força vezes a distância, sendo que a distância perpendicular ao eixo, tá? Não é qualquer distância. Esse caso, olha só, eu tenho lá de novo a chave, está aqui a chave, o parafuso está aqui embaixo, e esta é a direção da força. Isso daqui não vai dar rotação, isso daqui não vai dar momento, apesar de ter força, mas não tem distância, tá? Não tem distância medida na perpendicular. Tranquilo? Lembraram aí o conceito? Unidade, newton-metro. Esse é o padrão para a gente, tá? E aí, como é momento, a direção sempre vai ser ou sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Então, eu tenho aqui o eixo XY, né? E ele vai ser a regra da mão direita, né? Ele vai estar girando em torno de Z aqui, ó. Em torno desse eixo. Anti-horário ou horário, tá? Quando a gente pensa num exemplo, esse daqui, por exemplo, né? Esse daqui ele estaria girando no sentido anti-horário, concorda? Está girando assim, ó. Girando no sentido anti-horário, beleza, tá? Não faz diferença. Porém, se houver duas forças, imagina que eu coloco uma outra força aqui. Agora, esse gira no sentido anti-horário, esse aqui vai girar no sentido horário. Aí, eu vou ter que determinar um sentido, um positivo, tá? Ou horário é positivo ou anti-horário é positivo. A resposta não vai mudar, mas é só por uma questão de orientação, de fazer somatória. Igual a gente faz soma de vetorial em Y, né? Eu adoto para cima positivo. Beleza. Posso adotar para baixo positivo também? Posso, não tem problema nenhum. A resposta não vai mudar, só que tudo que era para cima agora vai ser negativo, tudo que é para baixo vai ser positivo. Tá? O conceito é o mesmo. É isso daqui, ó. Então, se a gente vai fazer somatória, eu vou somar momento, mais momento, mais momento, né? Então, essa daqui gira no sentido anti-horário. Tá vendo o ponto de aplicação da força? Isso aqui, ó. O que a gente faz? Pega esse ponto, traça uma linha e verifica o sentido do vetor. Olha o vetor aqui, ó. Esse vetor está girando. Imagina que fosse uma barra aqui, uma linha, né? Você prendeu esse ponto e isso aqui começou a girar. Ele vai girar no sentido anti-horário. Esse daqui gira no sentido horário. Esse daqui gira no sentido anti-horário, em relação ao ponto O, tá? E aí, quando tiver uma força só, a gente calcula só um momento, mas quando tiverem várias forças, né, aí nós vamos calcular aí um somatório de momento. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? 4.1. Ainda não, professor. Deixa eu ver o 4.1, não resolvi não. Deixa eu abrir aqui o livro, ver se a gente consegue acompanhar o livro, senão a gente vê outra maneira. Todo mundo está presente aí?
Quem chegou atrasado aí? Pede presente aí. Aqui, passou. Talvez ficar claro, às vezes a figurinha não está muito boa, tá? Mas esse primeiro, letra A, ele é o basicão de momento. Qual que é a equação de momento? Força vezes a distância. Quanto que é a força? 100. Qual que é a distância? 2. Medido na perpendicular. Quanto que vai ser o momento em torno do ponto O? 100 vezes 2. Tá aqui, ó. Figura A, 200 Nm. Tá bom? Esse sentido é a mesma coisa, pessoal. Quando a gente coloca lá, a gente colocava assim, né? Por exemplo, a força de X é igual a 10 kN. Aí o que a gente faz? Eu vou lá e coloco assim, ó. Assim, assim. Opa. E assim. Para que isso? Para falar que é para a direita, tá? Momento, eu vou fazer a mesma coisa. Momento, eu vou falar assim, ó. Momento vale 10 Nm. E vou fazer assim, ó. Sentido horário. Ou coloca sentido horário. Ou coloca sentido anti-horário. Tá? Mas o normal a gente usa setinha anti-horário, setinha horário. Tá? E é o que tá aqui, ó. Sentido horário. Todo mundo percebe isso? Tem alguma dificuldade aí? Se não entender isso, não entende o resto, tá? Esse é o mais simples, ó. 100 vezes 2 e gira essa força. E a força não interessa, tá? Olha outro detalhe aqui também. Vamos lá. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Eu tenho uma barra. E eu tenho aqui um ponto que é meu ponto de referência. Tá? Esta força aqui está para baixo e esta força está para baixo. Porém, em relação a esse ponto que é minha referência, esta força do lado direito, ela gira no sentido horário. Esta força gira no sentido anti-horário. Então, não importa se a força é para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, tá? Importa o quê? A força em relação ao ponto que eu estou considerando. Então, se eu tiver... Ou se eu fizer o contrário aqui, né? Deixa eu pegar aqui... Vamos pegar a mesma... Vou colocar uma força aqui, ó. E agora eu vou colocar um outro ponto aqui, ó. Esta força, em relação ao ponto vermelho aqui, ela gira no sentido horário. Esta força, em relação ao ponto preto, ela gira no sentido anti-horário, tá? Então, o que eu quero chegar à conclusão é o seguinte, não importa se a força é para baixo, tá? Ela vai girar em um sentido. Qual sentido? Esta força está girando o ponto O no sentido horário. É isso que está aqui, tá bom? A figura B. A figura B, às vezes o pessoal confunde um pouco, ó. Vou fazer para cá. Professor, eu teria que calcular o momento 2 vezes aí nessa B? Qual? Na B? É. Não, na B não. Porque eu teria que achar a força perpendicular ali ao ponto, né? É. Aí, como essa força, ela tá na... Você tem uma orelhinha ali, você tá na força, aí eu teria que fazer um momento desse 50 vezes 0,75 e depois fazer a outra? Não, mas é que tá o detalhe. Qual que é a definição de momento? É a força multiplicado pela distância na perpendicular. Qual a distância? Essa distância aqui, ó. Essa distância azul aqui, ó. Ela é o vetor multiplicado pela distância na perpendicular. Esse é o D, que está de azul. Então, qual que vai ser o momento da força de 50 em relação a esse ponto aqui, ó, que é o ponto O? É força vezes a distância medida na perpendicular. Então, o que eu faço? Eu faço um prolongamento. É como se eu estivesse trazendo o vetor para cá, ó. Não muda... Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
Então vai ser quanto? Tá aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, ó. 50 vezes 0,75. E, ó, e observe o seguinte, se eu trouxer ele para cá, ó, qual o sentido dessa força? Amarrando aqui, ó, ele vai girar no sentido Horário. Travou para mim também aqui. Para mim também travou. Tinha dado uma Professor, travou o seu vídeo e a sua Travou. voz. Voltou. Voltou? Voltou. Não, sai de novo aqui. Peraí, pessoal, peraí que eu tô com um problema aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. Então tá. O Jonathan falou alguma coisa aí, não entendi nada, Jonathan, travou aqui. R$ 75 aqui. Isso. Perfeito. Isso aí. Exatamente. Então, se a força fosse aqui, qual que é a distância? Não tem distância. Então, ele estaria comprimindo essa barra, mas não girando, tá? Aqui ele vai ter o momento. Força 50 vezes momento, de 0,75. Quanto mais para baixo fosse isso daqui, maior seria esse momento aplicado, tá? Quanto maior fosse essa distância, né? Agora, em ResMat 2, você vai ver que ele causa momento, beleza. Mas além de causar momento, essa barra aqui, ela também está sofrendo compressão por causa dessa força, tá? Mas eu não estou preocupado ainda com esse esforço de compressão. Eu estou preocupado com esse momento agora. Mas isso que você falou ainda existe, tá? Essa barra está sofrendo compressão também. Beleza? Então, o pessoal está travando o meu aqui. Digita presente aí todo mundo, que eu vou fechar a chamada, porque se cai minha internet eu perco a presença. Ver se todo mundo digitou aí. Só para eu fechar aqui, tá? Tem muita gente, né? 45 agora, que beleza. Certo, Luiz. Os 2 metros não servem para nada. Para momento, não. Tá? Só para confundir o aluno que está aprendendo. O objetivo não é facilitar a vida de ninguém, entendeu, Fernando? Positivo. A gente faz de tudo para complicar. Beleza? Posso fechar aqui? Todo mundo digitou presente aí? Pode sim, professor. Tá. Subiu tudo aqui.
Bom, continuar aqui, para terminar essa... Cadê? Então, olha só. Deixa eu continuar aqui, né? Pelo menos aqui. Então, beleza, essa 2 aqui? Vou fechar esse exercício. Beleza. O 3 está lá para cima, né? O C, né? O C tá lá. Vamos pro D primeiro? Vamos pro D, pro E, depois eu faço esse de cima, tá? Só para... Vamos pro E primeiro. Esse daqui é mais fácil, ó. Esse é simples, ó. Então, esse é a letra E, tá? Ela sumiu aqui, mas é a letra E. Força de 7. Momento em torno do ponto O. Quanto que vai dar esse momento aqui? O momento vai ser força vezes a distância medida na perpendicular. Qual que vai ser a distância? Eu vou prolongar esse eixo. 3. Isso aí. E a distância vai ser essa daqui, ó. Então, vai ficar 7 multiplicado por 3. Beleza? Tá aqui embaixo, ó. 7 vezes 3, 21. Quilonewton, né? Ah, os outros estavam em Newton. Mas esse daqui agora vai aparecer em quilo, né? Quilonewton vezes metro. Tá? Então, este é o momento. 7 vezes a distância 3. Ok? Letra D. D, eu vou trazer para cá. Não sei, a gente pulou ela. O D agora, né? O D talvez confunda também, ó. Qual que é esta força? Vocês perceberam? Ó, essa barra está assim, ó. Uma barra assim, na horizontal, e ela tem uma parte desse jeito, ó. Essa distância aqui, ela tem 1 metro. Essa distância aqui em cima tem 3 metros. E a força está nesta direção, ó. Nesse ponto para lá. Qual que vai ser a força? Qual que vai ser o momento desta força? Eu faço a mesma coisa. Vou prolongar na horizontal. E aqui vou calcular a distância medida na perpendicular. Tá? Então, onde que vai estar esse negócio aqui? É a letra D, né? A letra D está aqui, ó. Qual que é a força? 60. Qual que é a distância medida na perpendicular? É o que está de amarelo aqui, ó. Tem um ângulo de 45, que é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é de 45, ó. Então, para calcular essa distância, vai ser o quê? 1 metro seno de 45, porque o cosseno é esse pedacinho aqui, né? Esse daqui vai ser o seno, tá? Então, por isso que tem aqui a distância 1 seno de 45. Tranquilo, pessoal? Pegaram aqui a mesma ideia, né? Eu posso pensar, né, dessa forma, né? Trazer essa força para cá e calcular essa distância aqui. Só que essa distância está relacionada com este 1 metro aqui, que seria 1 metro, seria a hipotenusa, né? Eu tenho que calcular o cateto. Beleza? Para fechar... Tem que jogar agora... Ficou, Luiz? Depois tem que pagar cobertura do professor. E canta inglês ainda, você viu, né? Ouviu, né? Professor, tirar uma dúvida aqui. Eu, quando fiz o técnico em mecânica, eu tive resmate e depois eu tive elementos de máquina. Resmate 2 se assemelha a elemento de máquina? Não. Ou tem nada a ver? Nada a ver, né? Não. Elemento de máquina, você vai trabalhar lá com engrenagem, polia, as coisas de...
Tudo bem, gatinha? Você estava cantando, né? Cantando em inglês ainda. Aqui, minha gatinha. Aí o pai fica todo bobo, hein? Essa menina vai ensinar resmate pra gente, hein? Tá no sangue dela, tá internalizado já, hein? Semestre que vem, Fernando, resmate 1. Certo? Dependendo de vocês aí. Para fechar aqui, cadê? Esse daqui é o C, né? Então, a força está aqui, ó. Essa é a força de 40, tá? Qual que vai ser o momento desta força de 40 em relação ao ponto O? Então, de novo, vou pegar essa força, ó. Essa é a direção da força. Qual que é a direção da distância? Isso daqui, ó. Então, essa que está em vermelho aqui é a distância medida na perpendicular até a força, tá? Então, vai ficar 40. Qual que é essa distância total? Vai ser 4. Isso daqui não deveria estar aqui, tá? Esquece esse negócio aqui, ó. 4 mais o quê? Esse 2, só que o 2 na horizontal. É o 2, não sei se dá para vocês verem, às vezes tem... Acho que é pequenininho, né? Mas aqui, ó, 4, que é essa distância daqui até aqui, mais esse cateto aqui, ó. Esse cateto é quem? É 2 cosseno de 30 graus. Beleza? E aí, quanto que vai dar o momento? O momento, esse é a letra C. C tá aqui, ó. 40, que é a força, 4 metros, que é esse pedaço na horizontal, mais 2 cosseno de 30. Então, essa é a distância total, que vai dar 229, sentido horário, ou seja, esse 40 gira a força, gira o ponto O no sentido horário. Tá? Alguma dúvida aí? Conseguiram entender? Não é difícil, né? É tranquilo. Se puder botar esses exercícios para a gente rever, não achei tranquilo, não. Tá, Maria. Esse exercício, vocês conseguiram baixar o livro? Esse é o exemplo do livro, ó. Tá? Então, Professor, o negócio é a gente fazer esses exercícios aí na prova, se eu colocar um Z pra gente calcular. Aí dá ruim, né? então, na prova eu coloco assim, na aula não. Na aula você não precisa preocupar, só na prova mesmo. Tá? Não esquenta a cabeça não, tá? Na prova não se preocupe, tá? É isso aí. Luiz, a vantagem é o seguinte, ó. Tudo que a gente está vendo agora, semestre que vem vocês vão ver de novo, tá? Momento, estática, tudo vocês vão ver de novo. Em Resmate 1 ou em Resmate 2, tá? Então, semestre que vem, tudo de novo, né? Pode ser, se for Resmate 2, vai ter mais alguma coisa, né? Mas semestre que vem, vocês vão ver tudo de novo. Resmate 1, tá doido? Tem gente que gosta muito de mim, fica aí, cara. Fica de prova final, que tristeza. Dezembro, eu querendo sossego, vocês não dão sossego para mim. Pessoal, olha só, então eu vou parar agora com a parte de momento, tá? Vocês dão uma conferida aí, tentem fazer exercício do capítulo 2, do capítulo 3, pode fazer até um do capítulo 4, aí, os iniciais, e aí, na terça-feira, eu vou terminar o capítulo 4, ele está faltando um exercício ou 2 exercícios, faltou pouca coisa. Tá? Eu não vou gastar são 2 exercícios que estão faltando. Então, aí a semana que vem, na terça e na quarta, aí eu termino o capítulo 4 e resolvo o exercício do 1 ao 4. Aí a gente fecha essa primeira etapa aí para começar os 5 na outra semana. Beleza? Beleza, professor. Beleza, mas... Beleza, pessoal. Então,